Então, agora sim, dando início à nossa aula, né, Projeto e Construção de Máquinas, 26 de outubro, segunda-feira, turma do horário EF-Tarde. Nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto de simulações dentro da nossa ferramenta CAI, né, CAD-CAI, SolidWorks, e só que hoje nós vamos falar sobre a parte de fluxo, a parte de fluidos dentro de uma tubulação. Eu consegui simular ali qual é o comportamento de um fluido, seja ele interno, seja ele externo. Nosso objetivo de hoje é trabalhar internamente no tubo. Então, como que é o escoamento de um fluido, de um elemento, dentro de uma tubulação, e a gente poder ver lá como que ele se comporta em relação às geometrias, perda de carga, e assim nós vamos fazendo as nossas análises e caracterizações, ok? Para a gente demonstrar essa parte de simulação, eu queria só mostrar para vocês antes dois pontos interessantes que foi discutido. O primeiro deles é um slide de uma aula anterior que a gente falou sobre elementos finitos, tá? Essa caracterização que nós discutimos, eu acredito que vocês agora, trabalhando a atividade lá da barra, né, do puxador, devem ter vivenciado que boa parte da simulação ainda é humana, né? Então, o resultado da simulação foi em função de decisões que vocês tomaram, decisões essas de pré-processamento, que era? Geometria, material, tamanho, né, dimensões, aplicação da força, aplicação da região de contato e fixação. O software fazia os cálculos e vocês analisavam no pós-processamento lá qual era o comportamento da peça, se estava satisfatório ou não. Então veja que essa simulação, essa parte de análise, ela ainda corresponde muito ao conhecimento do projetista, conhecimento do engenheiro que está ali no comando do software. Logicamente que isso aqui pode ser a decisão de uma pessoa, de um grupo, né? E assim por diante, como análise dos resultados também. Quando a gente vai para análise de fluxo, é a mesma linha de raciocínio. Então a gente ainda vai continuar com os pré-processamentos, nós vamos inserir parâmetros, tá? O software só vai calcular e nos dar um resultado, que posteriormente também nós vamos fazer uma análise e aí validarmos se está ok ou não o nosso sistema, tá? Dentro desse âmbito também da simulação, nós vimos um outro slide interessante, que era o que a gente mostrava aqui, o fluxo do desenvolvimento de um projeto, né? E a gente tinha aquela etapa aqui, ó, que é justamente onde a gente está hoje. A gente falou da aula passada de elementos finitos, que era justamente essa parte, você tem já a definição do seu projeto, você tem um objetivo, você tem as premissas, você tem qual o resultado que você deseja, e aí você vai trabalhar ali seu projeto, né? Refinar, testar e validar. Ficar nesse looping, igual a gente fez na aula passada, né? No nosso ensaio do cavalete, até a gente chegar numa posição satisfatória para a nossa aplicação, para o nosso entendimento. Então, a análise que a gente faz hoje também de fluxo, ele continua nessa mesma linha de raciocínio. Ou seja, você faz a primeira caracterização, posteriormente você vai lá e altera alguns parâmetros e testa novamente e avalia. E aí você vai fazendo o refinamento do seu projeto, ok? Dentro desse âmbito, como que a gente faz essa simulação de fluxo dentro do software? Primeiramente, eu vou desenhar um tubo aqui. Vou começar com uma peça, né? Pode parecer estranho, mas vocês vão entender o que eu vou fazer já já, só um minutinho. Eu particularmente coloco na isometria, venho aqui em esboço, né, ó, pegar o plano superior aqui, vou desenhar no meu centro aqui, ó, um furo, um cilindro, né, com um diâmetro aí de 50 milímetros, aproximadamente 2 polegadas, né, 50,8 seria 2 polegadas, vou colocar 50 aqui, tá, vou sair dele, vou deixar ele na isometria, vou entrar em outro esboço, só que agora no plano frontal, não, direito. Vou deixar ele de frente para a gente. Vou fazer uma linha que vai ser o nosso percurso da tubulação. Então, vou fazer 2 linhas aqui. Vamos colocar uma medida aqui de 200 por 200. 200 por 200, ok. Nós temos aqui a geometria e o percurso. Então, eu vou vir aqui em recursos, ressalto base varrido, tá? Vou pegar aqui o meu cilindro, o círculo, e vou mandar ele extrudar seguindo a linha.
Então ele vai fazer uma geometria aí de um plano, né? Digamos assim, um cotovelo, né? Que a gente pode falar. Ok. Quando a gente fez essa geometria, ele tá maciço ainda, tá? É uma peça única. Eu vou gerar uma casca nele, ó. Casca. Uma parede aí de 2 milímetros. Para manter os 50, eu vou fazer ela para fora, tá? E vou deixar abertos os 2 orifícios aqui, ó. Ok? Vou dar um ok. Foi gerado aí a nossa casca, né? Um tubo. Se eu aplicar um corte aqui no centro, só para vocês verem que ele está vazado, ok? Legal. Vou colocar ele aqui na isometria, vou salvar ele. Só ver aqui se eu tenho uma pastinha bacana. Aí downloads mesmo. Downloads, vamos chamar aqui nossa primeira peça, nossa é um cotovelo, né? Cotovelo. 90 graus. Um raio, não tem raio. Diâmetro de 50, né? Vou colocar aqui 50 milímetros. Ok, salvar, tranquilo. Pessoal, quando eu falo cotovelo aqui, vocês entendem o que é um cotovelo? Vocês sabem diferenciar o que é um cotovelo, uma curva, né? Às vezes a gente escuta lá o pessoal falando de instalação hidráulica, e aí fala, não, vamos colocar um cotovelo, vamos colocar uma curva. Alguém sabe qual é a diferença ou não? Sim, a curva tem um raio de curvatura nela. Exatamente. O cotovelo ele tem um ângulo de 90 aqui, né? Alguns têm um pequeno abauladozinho aqui, mas ele é 90 graus, digamos assim, drástico, né? Como se fosse o nosso cotovelo. E a curva não, ele tem um raio suavizando ali. E é justamente o que a gente vai analisar hoje, qual que é o comportamento dessa tubulação com o cotovelo ou com uma curva, ok? Feito isso, temos nossa tubulação, nós vamos ativar a parte de fluxo. Então eu vou vir aqui ó, em suplemento SolidWorks, né, ó, aquela nossa abazinha. A gente estava usando a parte de simulação de esforços, né? Não é dentro dela. Nós temos aqui do lado, ó, Flow Simulation, tá? SolidWorks Flow Simulation. É a parte de fluxo. Então você ativa ela. É a mesma característica, só esperar um tempinho aí, ele está ativando dentro do nosso computador. Eu, particularmente, deixo desativado, como eu falei para vocês, para que meu software não fique carregado. Sempre quando eu preciso, eu ativo. Se eu deixar ele 100% ativo, eu abro para fazer um desenho de uma peça, ele está ativo lá. Então, ele consome recurso de máquina, né? Ó. Aí ele ativou aqui para a gente, ó, Flow Simulation. Vou abrir ele aqui. Pessoal, a parte de simulação de fluxo é bem interessante. A gente vai ver aqui já, vou mostrar para vocês se a gente faz interno ou externo. O nosso objetivo hoje é interno, tá? Mas independente disso, existem aqueles pré-requisitos, configurações iniciais que nós projetistas temos que colocar. Primeiro deles, o nosso tubo aqui está aberto, né? Então tem esses 2 orifícios. Nós vamos criar uma região aqui para a gente justamente conseguir fazer a simulação. Então existe aqui um recurso chamado lead, ó, as leads, create leads, onde são regiões que você gera para que você possa configurá-la, como, por exemplo, um orifício de entrada de um fluido, um orifício de saída, tá? Quando você pega essa parte de simulação, não adianta você desenhar, por exemplo, um reservatório lá e colocar diversos furos embaixo e falar que o fluido entra por cima. O software ele não interpreta que um furo é a saída. Você tem que classificar aquele orifício como saída. E quando você faz essa classificação, você distingue lá como se ele tem uma saída livre, se ele tem uma restrição, né? E aí a gente vai vendo isso conforme a gente for simular aqui. Então, o software precisa ser informado aonde entra, qual o fluido, qual é a consideração, se é velocidade, se é pressão, se é massa, né? De entrada de fluxo, né? Do fluido. Qual o fluido. Então, tudo isso. O software, lembrando, ele só calcula esse pré-processamento nós que definimos para a simulação. Outra coisa interessante, como que uma análise de fluxo dessa pode auxiliar, pode trazer vantagens? A gente tem diversas aplicações já dentro da disciplina, onde a gente já teve uns 2, 3 TCCs vinculados a essa parte de fluxo, e o último deles foi muito interessante. Um aluno trabalhava numa empresa, trabalhava na Smalltech, na parte de fogão, e nós fizemos uma análise em relação ao queimador do forno, como ele se comporta em função da localização da chaminé.
Então, o forno ele tem um queimador ali na parte de baixo, né? Tem uma chapa defletora, e aí o gás que entra, o calor dentro do forno, ele tem que ter um orifício de saída. E esse aí eles chamam de chaminé. E nós simulamos o posicionamento da chaminé, a altura da chaminé na parte de trás do forno. E era fenomenal, assim, a análise que você fazia em função de rendimento. Como que a gente fez a análise de rendimento? O tempo que o forno, o tempo que o fluido ficava lá dentro até sair pelo orifício. Então é uma análise muito interessante. Então, dependendo da altura lá da chaminé que a gente colocava, o posicionamento dela ali na parte de trás do forno, influenciava diretamente no tempo que o fluido, o gás, né, o calor, a radiação, o calor ali ficava dentro do forno. E aí a gente fez essas análises, tanto experimental fisicamente no laboratório, como virtualmente. E os dados são muito compatíveis. E aí a gente viu que o melhor rendimento foi justamente o que a gente achou dentro do software. Então, o posicionamento da chaminé, que mantinha aquele fluxo de calor mais tempo ali dentro do forno para sair, é o que tinha menor consumo de gás para manter a temperatura lá de trabalho do forno. Então, tem várias possibilidades de aplicações, são simulações muito interessantes, que eu já teve aluno que fez na parte de refrigeração, né? O fluxo saindo lá do ar-condicionado e os móveis, como ele ia se comportar dentro do sistema. E aí você pode pegar uma parede lá, colocar uma radiação, colocar uma outra fonte, falando lá para o comportamento do seu fluido. É muito interessante a simulação. E novamente eu falo, é uma infinidade de possibilidades, tá? Então a gente vai ver aqui hoje uma parte delas e vocês vão ver que são N parâmetros que você pode ir acrescendo e aí otimizando o seu processamento. Então, para a gente começar uma análise, a primeira coisa que a gente vai fazer são colocar os orifícios aqui de entrada e saída, ou seja, somente por enquanto eu vou falar que são 2 pontos para a gente poder configurar como entrada e saída. Então vem aqui nas leads, ó. Ele vai perguntar para a gente aqui quais as regiões, né, ó, para a gente selecionar. Não sei porque ele ficou lento agora, mas ele vai ficar rápido, pronto. Né, ó, selecionar um plano, né, uma face de plano para gerar a geometria. Então eu vou pegar a primeira aqui embaixo, ó. Essa minha facezinha aqui vai ser uma. Ó, ele gerou uma. Vou gerar a outra aqui, ó, no outro orifício. Ele coloca uma espessura aqui do software, não tem problema, você pode deixar, você pode alterar, vou colocar um aqui. Vamos colocar 1 milímetro, não tem problema, tá? Ok. Então ele gerou essas 2 superfícies. Pessoal, não é que o nosso tubo está tampado, são 2 orifícios de controle que a gente vai fazer a simulação. Tá? Feito isso, a gente pode começar um novo projeto aqui, né? Ó. Wizard. Primeira coisa que ele vai falar para a gente. O que nós vamos simular? Então, primeiramente eu vou salvar o projeto. Vou colocar aqui, né? Ó, tubo 50 milímetros, cotovelo. Posso colocar alguma descrição aqui. Aula, projeto de construção de máquinas, ok? Próximo. Aqui é muito interessante. Nós vamos começar aqui falando sobre as unidades de medida. Então, nós trabalhamos um sistema internacional, né? Já é o pré-definido que a gente utiliza. Então, ele vai falar aqui, ó, pressão vai ser em Pascal, velocidade em metros por segundo, massa em quilogramas, tá? Você consegue editar aqui para alguma outra unidade que você deseja em específico, ok? Que mais? Tranquilo isso aqui. Opa, acabei mudando aqui sem querer, vamos deixar em Pascal. Próximo. O tipo de análise. Então, nós temos uma análise interna, que é justamente essa imagem aqui, ou uma análise externa, que seria um túnel de vento. Hoje, nossa aula vai ser interna. Próxima aula, amanhã, terça-feira e quarta, eu vou trabalhar com vocês a parte externa, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar internamente. Então, a parte interna, tá? Eu não costumo marcar nada aqui, tem várias classificações. Aqui nós temos que escolher o fluido. Então, por exemplo, vou entrar aqui em gases, vocês vão ver aqui diversos tipos de gases. Ar, argônio, butano, né, ó, etanol, esse H2O aqui é vapor, tá? Vamos lá, neon, freon, nitrogênio, oxigênio, tem várias características. Ei, professor. Oi.
Mas o intuito vai ser analisar a questão de perda de carga e tudo, de acordo com a geometria, ou a parte de acúmulo de esforços? Não, é perda de carga e como o fluido se comporta dentro da tubulação. Ah, certo. A gente vai perder perda de carga, velocidade, a gente vai ver várias características. É uma análise de fluxo. Ah, beleza. Se fosse uma análise de pressão, por exemplo, de uma tubulação, aí seria lá em elementos finitos. Seria lá na simulação mesmo. O que mudaria seria a aplicação da força. A força, em vez de ser uma força direcionada, seria uma força de pressão. Tá? Beleza. Tranquilo? O nosso aqui é fluxo hoje. Ok? Líquidos aqui, por exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, acetona, etanol, tem muita coisa aqui, pessoal. Os gases refrigerantes, ó, bem interessante. Eu vou selecionar aqui, nós vamos testar com água, tá? Não sei porque ele está marcado aqui, mas água. Eu vou selecionar aqui, ele vou adicionar, só para ele ficar salvo aqui embaixo já. Líquidos, gases compressíveis. Que mais aqui? Outros gases nobres, né? Que eles chamam gases real. E aqui, se eu não me engano, você pode configurar um pré-definido, você define o seu fluido, tá? Nós vamos deixar a água aqui, que vai ser interessante essa pequena análise aqui que a gente vai fazer. Então, próximo. Ó, se eu quero ver cavitação, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Aqui eu não mexo em nada. Aqui é apenas as configurações do ambiente, então nós vamos trabalhar na pressão atmosférica, né, de 1 Pascal e 20 graus Celsius, né, ó, 293 Kelvin, né? Finalizo. Ele vai criar para a gente aqui, ó, essa, como se fosse um aquário aqui, ó, essa região, que é justamente o ambiente de simulação. Então, aquele ambiente que a gente criou ali com temperatura controlada e pressão controlada, é justamente essa parte que ele está mostrando aqui. Ah, professor, achei pequeno, quero editar ela. Não tem problema, você vem aqui, ó, botão direito, editar. Você consegue aí arrastar ela para onde você quiser, aumentar a região, entendeu? Com medidas ou não, tá? Então, a gente vai usar mais isso aqui quando a gente for falar de análise de fluxo externa, né? Que vai ser túnel de vento. Esse aqui vai ser nosso túnel, tecnicamente. Então, você consegue mudar aí, tá? Eu vou pegar, ela está ativa, eu vou só dar um hide show aqui nela, ó, para ela ficar oculta, tá? Só para facilitar a visualização, mas já foi definida essa área, ok? Também para facilitar a nossa leitura, o nosso tubo aqui, ele é opaco, né? Ele é maciço. Eu vou pegar aqui, ó, e vou trabalhar a transparência dele. Eu não vou mudar o material. Aqui o material do tubo não influencia. Eu vou apenas deixá-lo transparente, na faixa de 85% aí, ó. Ok. Pessoal, não mudamos o material, só deixamos ele transparente. Ah, mas eu não quero meu tubo transparente. Tudo bem, você vem aqui em simulação, transparência e tira a transparência. Ele volta ao normal, ok? Então eu vou trabalhar aqui, ó, a transparência, porque nossa análise é interna, né? Eu quero olhar internamente o tubo, como ele vai se comportar. Legal. Vamos definir a parte de sublimação de fluidos, ok? Então vem aqui, ó, a parte do fluido, botão direito, inserir uma condição. Como que é essa nossa condição? Primeiramente, ele pede uma região para a origem desse fluido. Aqui é um ponto muito importante, ó. Quando eu venho aqui na minha peça, se eu tento selecionar aqui, essa região que ele pega aqui, ó, é a região de fora, é o lado de fora do tubo. Eu quero selecionar a parte de dentro. Eu não tenho acesso à parte de dentro, ele está fechada. Mas você pode ter acesso da seguinte forma. Eu não cliquei em nada, eu só paro em cima o mouse, botão direito, selecionar outra. Aí ele vai me dar todas as faces associadas a esse elemento, ó. A face interna que a gente quer, a face externa do tubo, a face interna do tubo, o lead completo ou a varredura completa, né? Ó, opa, só um instante. Então, ó, eu tenho a varredura interna total do tubo, o lead, a face interna do lead que a gente quer, a face externa do tubo. Eu quero a face interna aqui, ó.
Selecionou ela aqui. É lá de dentro, ó. Se você observar, ó, ela está dentro do tubo, tá? Água. Só um instante, pessoal. Quando eu mexi aqui meu botão, eu acabei mudando uma configuração aqui. Só um instante, ó. Botão direito. Ah, não vou trabalhar nesse fluido agora, não. Vou trabalhar nesse aqui, ó. As condicionantes. Foi mal. Vou inserir uma condicionante inicial ainda. Eu não vou colocar meu fluido sobre algum efeito. Foi um erro meu ali. Então, só recapitulando, ó. Nós já fizemos a nossa região aqui, né, ó, de simulação. Só voltando, desculpa. Nossa região de simulação. Essa denominação do fluido, condicionantes do fluido, a gente não vai mexer agora. Eu vou vir aqui nas condicionantes das leads, né? Então, eu venho no botão direito, inserir condicionantes. Vou pegar aqui minha região, ó. Então, vamos lá, o botão direito, selecionar outra. Eu quero essa face interna aqui dele, ó. Se você observar, ó, ele pegou dentro da lead ali, ó, dentro do tubo. Nós vamos fazer uma velocidade de fluxo, tá? Pessoal, uma tubulação de água trabalha nominalmente de 2 a 5 metros por segundo, tá? A vazão, a velocidade de água. Eu vou colocar aqui 3, só para ficar no meio aí, 3,5, não tem problema, 3,5 metros por segundo, tá? Mas a água chega até 5 metros por segundo dentro da tubulação. Colocamos ela aqui, a direcionante dela já está o X, ó, se você observar tem um eixo cartesiano aqui, ó. O Y para cá, o Z está para cá, o X na direção do tubo. Então a gente já selecionou aqui o X, ó, tá? Somente isso. Vou dar um OK. Ele vai gerar algumas setas indicando o fluxo, tá? Ó. Pronto. Isso aqui é o sentido do nosso fluxo. Esse é o fluxo de entrada, né? Entre uma velocidade aqui de 3,5 metros por segundo de água. Quando eu venho aqui na outra lead, eu vou inserir outra condicionante aqui, ó, botão direito, inserir nova condicionante. Então a gente tem a de entrada e o de saída. De saída, eu não vou restringir nada, eu vou colocar como se fosse um tubo aberto. Como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e coloco pressão de operação atmosférica, meio ambiente, né, ó. É a pressão atmosférica. Vou dar, não selecionei a aresta, ó, venho aqui, botão direito, selecionar outra, parte interna aí, ó. OK. Aí ele vai fazer setinhas bidirecionais, ó. É como se fosse uma abertura livre. Ele vai receber apenas a pressão da atmosfera. Então, se a gente olhar aqui nossa simulação, eu tenho onde parte o fluido e aonde ele sai. OK? Vamos apenas ver o comportamento do fluido aqui dentro. Depois nós vamos colocar outras condicionantes. Feito isso, eu já posso vir aqui em executar, ó, calcular. Só dar um OK. Aqui, ele vai abrir uma janelinha para a gente aí de simulação, e aí a gente só tem que esperar ela finalizar. Então ele vai fazer todos os cálculos, tá? Ele está capturando aí as condicionantes, está fazendo os cálculos. Ele vai dando etapa, ó, começou o cálculo, ó, dá o tempo aqui, ó, que ele começou. E ele mostra aqui embaixo, ó, a conclusão. Olha lá. Calma que ele está terminando ainda. Cálculo finalizado. Ele não fechou direto, que na verdade está aqui ele, ó. Eu tinha clicado na tela sem querer. Finalizou, cálculo finalizado, né? Posso fechar. Vim aqui em resultados. Então aqui são diversas possibilidades de resultados. A primeira delas, colocar em isometria. Deixa eu colocar uma vista lateral aqui do nosso tubo, tá? Ó. Não vou ter que mexer nele ainda. Eu vou vir aqui em trajetória do fluxo. Botão direito, inserir. Ele vai perguntar para a gente aqui qual que é o orifício de partida, né? Eu vou falar para ele aqui aquela mesma classificação, aqui embaixo, ó, botão direito, selecionar outra, a face interna, tá? Aqui é o número de linhas que ele vai demonstrar esse fluxo. Ele está 20 aqui, depois eu altero para vocês verem, e uma espessura de 0,03 milímetros, tá aqui, ó. Tá?
está em metros, né? Vou dar o OK. Olha o que vai acontecer. Ele calculou e gerou o comportamento do fluxo aqui dentro. Pessoal, inicialmente, ele está meio grosseiro por causa das configurações. Vamos editar melhor aqui, ó. Vou vir aqui, ó, na nossa trajetória, botão direito de editar. Eu vou colocar aqui 50 pontos, com uma espessura de 1 milímetro só. Ok. Ele está recalculando e vai reapresentar os dados. Ficou mais apresentável aí. Então, o que ele está mostrando inicialmente para a gente aqui, ó? Pressão. Tá aqui, ó, pressão, ó. Tá? Se você olhar, você tem uma pressão constante aqui quando ele vem. Tem uma coloração constante, ó. E aí, quando ele encontra aqui o nosso cotovelo, olha o comportamento do fluxo, né? Ele sofre uma pequena varia aqui. Essa varia altera a pressão dele. E aí depois ele se estabiliza e continua aí. Mas se você olhar a cor de saída com a cor de entrada, são cores distintas. Se você olhar aqui no gráfico, são cores de pressões diferentes. Tá? Posso vir aqui, botão direito, animar. Então ele vai mostrar aí o nosso fluxo caminhando, encontrando lá o cotovelo e como ele se comporta. E aí é legal você começar a analisar nas vistas, né? Ó, essa vista lateral, como o fluido se comporta. Eu vou colocar numa vista de frente aqui. A gente acha que ele vem laminarmente, né? O escoamento dele. Olha como ele começa a ficar meio turbulento. Eu vou dar um zoom aqui, para vocês observarem só a saída do tubo aqui, ó. Então olha como ele começa a se comportar ali dentro, né? Vamos ver aqui, ó. Veja que ele já não é tão laminar, né? Ele começa a ter um pequeno turbilhonamento aqui, ó, que ele começa a girar dentro do tubo. Então você consegue ver o comportamento do fluido. Se você for fazer uma análise mais direta, essa região aqui de baixo, ó, é uma região de cavitação, que é onde teria uma pressão negativa, uma região de vácuo, tecnicamente, e aí você teria aqui algum problema de cavitação e assim por diante. Aqui já seria uma região de desgaste abrasivo, né, ó, que a pressão aqui aumenta, na verdade, né, por causa dessa região. Vimos aqui pressão. Eu posso vir aqui, ó, só mudar vou mudar aqui, ó, no próprio gráfico, colocar velocidade. Ok. Ele vai fazer outro cálculo. E aí vai mostrar outra coloração para a gente, ó. Então ele mostra aqui, ó, que o fluido ele vem numa velocidade constante, ele tem uma corzinha constante aqui, ó. E aí quando ele passa ali pelo cotovelo, ó, ele tem um ganho de velocidade e uma perda de velocidade em alguns pontos. Na verdade ele sempre ganha, sempre aumenta, ó. Tá? Por que ele aumenta a velocidade? A partir do momento que ele tem essa restrição, essa parte da cavitação aqui, ela se torna uma região meio oca, vazia. E aí o volume máximo aqui dele é o mesmo volume que está passando nessa seção. Então isso acelera ele. Tá? Então nós vamos fazer uma análise aí, a gente vai ver que vai ocorrer uma perda de carga, mas vai ter um aumento de velocidade. É justamente por causa disso. Se eu vier aqui ver temperatura não vai ter muita alteração. Se você observar aqui, é praticamente constante a temperatura. Esse nosso elemento ele não gera um atrito no ar, né? Na nossa água. Tá? 293.2, praticamente a mesma aqui. Ok? E como eu posso coletar esses dados para minha análise? É muito simples. Eu vou dar só um stop aqui. Posso deixar essa trajetória? Eu vou vir aqui em cima, ó, em Goals, né, como se fosse análises, né? Botão direito, inserir uma análise. Antes disso, eu vou só ocultar ela aqui. Então, eu vou vir aqui em análises, inserir uma análise. Isso aqui é muito interessante. Botão direito, não. Inserir superfícies de análise, pronto. Vou inserir aqui uma primeira superfície. Aqui de baixo, ó. Botão direito, selecionar outra.
é a interna ali. Nessa análise aí, o que nós vamos observar? Eu vou estender aqui só para a gente poder ver, tá? Ó, aqui a gente tem pressão ao máximo, tá? Máximo, mínimo. O que eu quero aqui? Eu não quero mínimo. Nós vamos querer pressão estática máxima, temperatura, tudo bem, temperatura do fluido e velocidade. Velocidade aqui, ó, velocidade máxima. Tá? Nas duas faces. Legal. Vou dar um OK. Então, nós criamos aqui uma primeira classificação, botão direito, vou fazer da outra superfície, botão direito, selecionar outra, face de saída. Então eu quero a máxima pressão, máxima velocidade. Vamos colocar a máxima temperatura também, que a gente colocou no outro, né? Ok. Então aqui a gente tem, ó, pressão, temperatura e velocidade das entrada 1, pressão, velocidade, temperatura, velocidade, entrada 2. Aí nós vamos fazer nosso cálculo de perda de carga. Como a gente faz isso? A gente vai entrar na parte de equações do software. Nós vamos vir aqui, ó, ainda nas análises, botão direito, inserir uma equação global. Como que eu insiro uma equação? Vamos chamar ela de perda de carga. Como que eu faço essa perda de carga? A perda de carga nada mais é do que a pressão de entrada menos a pressão de saída. A diferença entre elas é a perda de carga. Então, eu vou pegar aqui, ó, a pressão estática da região 1 menos a pressão máxima estática da saída 2. Vou dar um OK. Ele já criou aqui para a gente uma equação, ó, de perda de carga. Vou inserir outra aqui. Equação. Velocidade vai ser... Na verdade, ele vai acelerar, então a velocidade vai ficar negativa. Vou colocar aqui, ó, velocidade 1 menos a velocidade 2. Isso aqui vai ser velocidade. Velocidade do fluido. Ali. Ok. E a gente viu temperatura, né? Vamos inserir uma equação de temperatura também. Vamos só analisar a temperatura, essas duas equações. Inserimos essas equações, vou só executar de novo o estudo. Ele tem aqui um upload, tá, pessoal? Eu não costumo usar muito não, às vezes ele dá um erro quando faz esse upload. Eu venho aqui executar novamente. Executar. Ele é capaz de dar um erro aqui, porque a gente já tinha uma simulação salva aqui, né, ó, da trajetória. Ele achou aqui um erro, ó. Mas a gente exclui ela, não tem problema. Esse erro aqui não impede ele de simular, tá? É só falando que já tinha uma análise prévia lá. Então ele está calculando. Tem mais parâmetros para ele calcular agora, né? Pronto, finalizou. Vou fechar aqui. Vamos lá. Dentro aqui da nossa análise, eu vou vir aqui no flow que a gente tinha, vou deletar essa. Yes. Vamos criar outra aqui, ó. Flow, trajetórias. Qual é a nossa superfície? Essa aqui de baixo, botão direito, selecionar outra, face interna. Nós usamos 50 pontos de espessura 0,1. Esse resultado ele não vai ter nenhuma diferença para a gente, tá? É a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Ele está em temperatura aqui, tá? Ó. Vamos deixar aqui velocidade. Tá aí ele. Beleza. O que vai ser de diferente agora para a gente, aqui na nossa análise? A parte dos gráficos. Então vamos aqui, ó, perda de carga. Ó. Nós temos aqui a plotagem das equações, né? O botão direito, inserir. Vou selecionar todos, tá? E vou pedir para ele dar, apresentar, show, aqui. Pessoal, ele mostra para a gente aqui todas as equações, os resultados que nós temos de dados. Para ficar mais fácil a interpretação, eu vou exportar ele para o Excel. Então, só clicar aqui, ó, exportar para o Excel. Ele já está abrindo aqui um Excel, ó. Ele abriu aqui o Excel para a gente, com as nossas análises. Então, vou só deletar aqui, só fazer uma configuraçãozinha para a gente
poder se orientar, aqui é o nosso cotovelo de 90 graus, né? Ó. Só para a gente se orientar aqui. Só configurando. Legal. Se a gente olhar aqui, vou dar um zoom aqui para a gente. O que importa para a gente, na verdade, é só essa região aqui, ó. Então, qual a pressão máxima ali na entrada do nosso tubo? Esse valor em Pascal. Qual é a pressão de saída? Tá aqui. Perda de carga, ó, que foi justamente a equação que a gente fez. Esse menos esse. Olha aqui a nossa perda de carga, ó. Então, nesse nosso tubo, aquele cotovelo gera uma carga de 6.593 pascais de perda de carga. E a velocidade, vou colocar em azul aqui, ó. Olha aí que interessante, ela aumenta. Por que ela coloquei como aumentar? Porque a gente fez uma equação que essa é a velocidade inicial que a gente falou, 3,5 metros por segundo, a gente configurou isso. Mas olha como ele está saindo, 4,6. Tá? Aquela turbulência que ele faz ali na hora da transição, aquela diminuição ali da região, o fluido é incompressível, água, por isso que a gente escolheu água, aumenta a velocidade. Tá? Então, aqui nós temos uma primeira análise do nosso sistema. Bem interessante. Deixa ela aqui. Só minimizar um pouquinho aqui. Posso fechar aqui, a gente já pegou esses dados. O que eu posso fazer aqui também interessante? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro, só para a gente poder fazer uma análise. Nós temos vendo velocidade de fluxo. Vou vir aqui na parte de plotações e vou ver a animação. Quando eu vejo a animação, ele abre para mim aqui minha região de plotagem. Vou só reposicionar aqui esse aqui, ó. Vou pegar aqui, só diminuir a minha região de análise, de gravação, ó. Diminuir aqui. Diminuir aqui em cima. Vamos salvar ela como cotovelo, né? De 90. Onde? Lá na nossa pastinha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, bem interessante. A pasta que a gente está salvando, inicialmente a gente tinha salvo só o cotovelo, né? Ó. Olha quantos arquivos ele já gerou aí das simulações, tá? Tudo isso é arquivo de simulação que ele vai gerando, tá? Ele é um pouco mais organizado, ele salva nas pastas, mas tá aqui. E aqui eu vou inserir nosso vídeo. Então, ok. Salvar aqui, ó. Então, automaticamente, ele vai pegar esse tempo da nossa simulação e vai fazer um vídeo de 10 segundos, tá? Deixa ele fazendo aí rapidinho. Alguma dúvida, algum comentário, pessoal, até aqui? Ô Lunardi. Oi. Acabei de chegar. Essa é a parte de fluxo, eu estou vendo aí. Isso. Fluxo, tá. Por que foi feito esse cotovelo aqui com ângulo 90 graus e não acompanhou aquela curva que geralmente... Pronto, nós vamos fazer essa alteração agora. Essa foi nossa pior condicionante, digamos assim. Sim, sim. Eu fiz dessa forma para a gente coletar os dados que nós estamos coletando agora. Terminou esse vídeo, nós vamos fazer a primeira alteração. Nós vamos colocar um raio ali, tá? Aí nós vamos ver um raio menor, depois um raio maior e fazer a comparação das condicionantes, tranquilo? Beleza. Show. Como a gente comanda aqui, né, a simulação, a gente coloca os parâmetros aí. Mas legal. Uhum. Então, se você olhar aqui na pastinha, ó. Aí ele salvou aqui dentro, ó. Deixa eu jogar para fora aqui. Ei, professor. Pois não? A gente pode, no caso, utilizando o SolidWorks, dá para fazer todo o esquema de uma tubulação saída de um ponto de início ao final, independente do tamanho. E colocando válvulas também? Dá, com certeza. Você precisaria só do desenho da válvula, ou você desenhar uma seção ali no meio da sua tubulação. Se sua válvula, na documentação dela, já vem a perda de carga dela, você coloca como condicionante lá, entendeu? Que ela exerce uma perda de carga X. Entendeu? E dá para botar até válvula redutora de pressão? O que você quiser.
são essas leads. Nós vamos chegar lá, deixa a gente chegar lá no final, a gente vai fazer uma tubulação um pouco mais complexa aqui. Aqui, pessoal, é só o videozinho, tá? Então, salvamos ele aqui, ó, cotovelo de 90. Legal, vou fechar aqui. Vimos que nossa simulação aqui apresentou algumas características, né? O que a gente pode fazer aqui? Nós vamos voltar aqui em cima no nosso projeto. Antes de ir no projeto, eu vou só dar um hide show aqui. Hide. Só ocultei ela aqui, ó. Vamos aqui no nosso projeto. Então, como a gente falou aí com o Edson, ó, a gente fez aqui inicialmente, esse é nosso... Ele vai falar esse erro, porque tem parâmetros salvos, não tem problema, a gente vai recalcular. Essa curvatura, na verdade, 0, né? 90 graus. Vamos colocar um raio aqui. Nosso tubo, ele tem um diâmetro de 50. Vamos colocar aqui um raio de 50, inicialmente. Ok. Olha lá, uma pequena curvatura ali. Quando a gente sair aqui, ó, ele vai fazer aqui, ó, essa nova transição do nosso tubo, tá? Lembrando, ele não é material, a gente deixou ele transparente para poder visualizar internamente, mas vocês podem ver aqui que ele é um tubo, tá? Ó, de 50 milímetros interno, nós que fizemos aí essas classificações. Vamos voltar aqui na parte de simulação e vou mandar recalcular. Não preciso mudar os elementos? Acho que não, porque como a gente configurou direitinho, tanto a plotagem quanto o flow, vamos ver se acho que não vai dar problema não. A gente não mexeu na geometria lá de entrada nem de saída, né? Apenas mudamos a trajetória. Então ele está recalculando. Talvez tenha que recalcular a parte de trajetória ali. Então agora nós estamos refinando o nosso projeto, né? Ó. Se a gente ver aqui naquela análise que a gente falou, nós estamos aqui, ó, já chegamos na solução, vamos refinar, vamos retrabalhar ele justamente nesse ponto, ok? Cálculo finalizado, fecho aqui. Vamos ver aqui, ó, play, vamos ver se ele vai dar um erro aí, não, recalculou, legal. Tá calculando aí, não travou não. Às vezes eu fico parado aqui, parece que travou, né? Ó, falhou, hein? Por que será? Vamos colocar aqui, show. Ó, falhou. Tudo bem. Excluir. Vamos colocar ele de novo. Trajetórias, inserir. Vamos vir aqui embaixo, né, que é a partida. Botão direito, selecionar outra, a face interna. Nós trabalhamos com 50 pontos, com uma espessura de 0,1 milímetros. Ok? Isso aqui é só ilustrativo, viu, pessoal? É só os traços. Ó. Vamos colocar na isometria aqui, que a gente estava vendo. Se a gente analisar aí, deu uma melhorada, hein? Não deu? Vamos simular aqui, play. Só minimizar isso aqui que facilita para a gente. Olha o comportamento do nosso fluido agora. Acho que deu uma suavizada, né? Nós vamos fazer o comparativo, tá? Vamos olhar de frente aqui, ó, como a gente tinha analisado aquela hora, ó. Olha lá como ele ainda dá uma turbilhonada ali, ó, ele gira, né, ó. Quando ele vem aqui, ele pega uma região de baixa pressão, ele corre ali para baixo, né, ó. Olha lá. Interessante. E aí que a gente vai vendo, né? Aqui, ó, escoamento laminar, escoamento turbulento, tem várias caracterizações. Vamos ver aqui pressão, como muda a pressão, ó, só mudar aqui, está em velocidade, pressão, ok. Pressão constante, ó, a cor, chega aqui, ele sofre uma pequena variação, ó, e chega lá em outra cor. São cores diferentes, de entrada e de saída. Temperatura, acho que não vai ter tanta alteração. Vamos ver aqui outra análise, quer ver, ó? Vou dar um stop aqui nela. Deixa ela aí. Vamos aqui na plotagem, ó. Botão direito, inserir, selecionar todas, apresentar.
Então, ele dá novo gráfico. Vou exportar novamente para o Excel. Então, ele gerou um novo gráfico para a gente. Eu vou copiar esse gráficozinho aqui, ó. E vou jogar naquele nosso outro. Vamos colocar ele aqui. Agora, nós temos, na verdade, o quê? Um cotovelo com um raio, né, ó. Raio de 50 milímetros, ok? Não é mais um cotovelo de 90, ele tem um raio. Ele é de 90, na verdade, né? Então, continua esse de 90 aqui, né? Só que agora ele tem um raio ali. A gente vê como a melhor forma de expressar aí. Olha que interessante. A pressão inicial, ele é uma pequena diferença aí, nessa condicionante, tudo bem. Mas a de saída, ó, perda de carga. Nossa perda de carga aqui, ó. Anteriormente, quanto ela foi? De 6,59 pascais, né? 6.593. Olha agora, só 1.670 pascais. Olha aí como melhorou a perda de carga ali, né? Ó. Ou seja, não ficou maior, ficou menor. Olha a velocidade. A gente tinha aumentado aqui nossa velocidade em 1,17. A velocidade agora teve apenas de 0,5 praticamente um aumento na velocidade. Como eu sei que foi um aumento? Por causa da velocidade, do sinal menos aqui, ó. Porque a nossa velocidade inicial era 3,5 e a velocidade de saída, ó, que é a região 2, tá? 3,99. Então, esse aqui foi o acréscimo. Ok? Vamos fazer só uma percentual aqui. Ele não apareceu, achei que ele ia aparecer. Então, se a gente colocar aqui, ó. Se eu dividir. É isso mesmo. Não, na verdade, este seria o contrário. Este por este, né? Ó. É como se a gente tivesse um ganho aí de 27%, não. Acho que é o contrário, né? Estou inventando isso aqui agora, não tinha calculado antes. Coloquei velocidade ou não? Dividido por esse. Porque ele está dando 0, não ficou tão baixo assim. Ah, ficou, é porcentagem. Então a gente teve uma perda de carga na faixa de 27%, né? Ó. Aqui já foi... Ah, peguei temperatura, hein? Peguei errado. É pressão, pessoal. Esse aqui, na verdade, é esse, ó. Só que seria um menos, né? Só fazer aqui. Um menos... 6% aí de perda de carga. Vamos fazendo esse aqui. 1,6% aí, ó. Legal. Então, aqui é a faixa de nossa perda de carga, né? E a questão da velocidade. Vamos salvar esse videozinho aqui, essa animação. Finalizo aqui. Vou vir aqui na animação. Tem animação aqui embaixo também, tá? Vou só diminuir nossa região aqui, ó. Vou deixar nosso gráfico aqui. A gente usou no outro vídeo, foi velocidade, né? Deixa eu ver aqui. Que eu quero fazer um comparativo, ó. Velocidade. Legal. Então, vamos alterar aqui para velocidade. Você vê que você tem as velocidades direcionadas, né? A nossa aqui, no caso, é geral. Não é direcionado num eixo, no outro, num eixo, no outro. Vou diminuir a nossa região aqui de prototipagem. Vamos salvar ele como... Primeiramente aonde, né? Não é na pasta 1, é na anterior. Ó. Cotovelo de 90. Na verdade, aqui. Só que com o nome agora. Não vai ser cotovelo de 90. Raio de 50, né? Ó. Só um minuto. Raio 50 milímetros. Salvar. Então ele está gerando aí nosso arquivo. Eu mandei para vocês, eu acabo mandando aqui agora. Então ele gerou aqui, ó, nosso outro vídeo. Legal.
Então, aqui o primeiro comportamento. O segundo já, né, ó, com pequeno raio. E aqui foi o primeiro, ó. Beleza. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada aí depois. Mandei no grupo lá. Também mando no chat aqui. Opa, não teve como ainda, só um minuto. Agora eu consigo. Mandei aqui também no grupo, beleza? Pessoal, podemos melhorar nosso projeto aqui? Podemos, né? Vou aumentar esse raio e ver o comportamento. Vamos voltar aqui, então. Vou só excluir logo ele aqui, que dá problema, né? Ó. Ok. Vamos voltar aqui nosso modelo. Aqui na nossa geometria, ó. Editar. Não vai ser mais um raio de 50. Vamos colocar um raio de 100. Ou mais. 150 acho que é muito, hein? Não sei. Deixa eu olhar aí. Praticamente nada, hein? Vamos lá, vamos ver o que dá. Voltar aqui na parte flow. Executar o estudo, né? Ele vai recalcular aí. Está calculando. Sem nenhum problemas. Pronto, finalizou os cálculos. Fecho. Flow. Inserir. Aqui embaixo, ó. Botão direito. Selecionar outra. Face interna. Nós usamos 50, só para ficar igual, nós usamos 50 pontos. Espessura de 0,1. Ok. Vou colocar aqui de lado aqui para a gente observar ele. Esse aqui, ó. Olha aí como ficou nosso escoamento agora, hein? Legal. Vou colocar de frente aqui para vocês observarem, ó. Acho que não vai ter tanta turbulência ali, não. Gerou um pouquinho aqui embaixo, ó. Não deu zoom. Ó o fluido chegando. Aí deu uma contorcidazinha, mas legal. Lateralmente aqui novamente. É esse aqui. Pronto. Velocidade, vamos ver. Pressão, né? Ó. Acho que tem muita alteração. Vou vir aqui. Só dar um stop aqui. Vamos ver aqui na plotagem. Inserir. Show completo. Apresentar. Vamos pegar aqui no Excel. Ele vai exportar para o Excel. Outra aqui, né? Ó. Ctrl C. Vamos jogar aqui no esse nosso primeiro sistema, né? Ó, que a gente já tem é o primeiro e o segundo. Então, aqui a gente não usou, que a gente calculou percentual. Primeiramente, olha aqui nossa perda de carga. Amarelo. Foi mal. Esse. Olha aí, 837 pascais, né? E a nossa velocidade também, ó, não interferiu tanto, né? Ó. Olha aí. Menos de 1% aí na perda de carga. Ou seja, nós conseguimos fazer as análises. Aqui é um raio de 150, né? Pronto. Ó. As análises em função do que está acontecendo ali no nosso sistema. Então, veja, a gente consegue ver perda de carga, velocidade, diversos outros fatores que podem ser analisados, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é um mundo. É infinitas possibilidades, digamos assim. Deixa eu só salvar o vídeo para a gente poder visualizar os 3 vídeos já. Para fazer o fechamento, mas ainda não. Opa, não é isso que eu quero. É aqui.
é a região que ele vai gravar aí. Nossa, agora, não é nessa pasta, é nessa. É um cotovelo, só que com raio de 150. Salvar. Ele está salvando nosso vídeo lá. Salvando. Pronto. Aqui na nossa pastinha. 150. Daí o vídeo. Terceiro vídeo. Legal. Vou jogar ele para cá. Então ele vai chegar aí para vocês, ó, o terceiro vídeo. Ok? E aí, vocês conseguiram perceber que nós podemos fazer, então, diversas alterações no nosso projeto, né? Antes da gente finalizar, vamos fazer outra coisa aqui, ó. Vou deletar esse. Vou voltar aqui no nosso modelo. Opa, aqui. Eu vou fazer... Primeiro, nós vimos aí a variação, né, que o Edson comentou. Agora eu vou fazer a alteração que o Martoni falou, né, ó. Vamos pegar essa nossa linha aqui. Vamos aumentar essa nossa tubulação. Aqui, em vez de 200, eu vou colocar 300, só para ele vir um pouquinho reto. Aí eu vou dar uma descida brusca aqui, ó, para cá. Daqui eu vou colocar um angular, fazendo uma tubulação bem eclética aqui, vamos falar, né? Para cá e para cá. Pessoal, estou fazendo totalmente aleatório, viu? Mas, logicamente, um aleatório com algumas medidas. Vamos colocar 200 aqui. Primeiramente, já está perpendicular, legal. Vamos colocar aqui uma dimensão. Essa aqui. Vou colocar 100. 100. 100. Acho que 100 vai ser pouco, mas a gente ajeita. 100. Por que ela tá travada aí? Tem alguma condicionante aqui? Essa aqui, ó. Excluir, pronto. Eu quero que este e esse estejam alinhados horizontalmente. Pronto, esse aqui. Aqui em cima eu vou colocar um looping, né, para ele. Aparar as entidades, sim, sim. Esse é tangente. Pessoal, se alguém não entender, é só falar, tá? Tangente. Vamos descer aqui um pouquinho, dimensão. O 100 vai ficar pequeno, porque o nosso tubo é de 50, né? Vamos colocar aqui 200. Vou colocar aqui um raio de 100. Pronto. E aqui eu fiz nosso tubo, 200. Vou aumentar aqui, ó, 150. 150. 150. Se vocês não entenderem, esse é o nosso tubo agora. Ele tá... Só tirar a transparência aqui, ó. Esse é o nosso tubo agora, ó. Só lembrando que é o interessante, até o questão do Martoni ele falou. A hora que você falar ali, mas se eu quiser colocar uma válvula, uma perda de carga no meio do sistema, se vocês olharem aqui, ó, a lead 2 está aqui no centro ainda, ó. Então eu vou dar só aquela transparência para a gente poder visualizar. 85 a gente está trabalhando. 85. Aqui é uma lead, ó, que a gente gerou no início, tá? Eu vou excluir ela, mas eu poderia colocar aqui uma análise nesse ponto. Uma análise intermediária aqui. Eu vou excluir ela. Isso aqui vai dar erro em todos os nossos configurações lá do outro lado, né?
Em vez de excluir, deixa eu ver se dá para eu editar ela aqui. Botão direito, editar. Refinido, editar objeto pode causar perda. Não, tudo bem, tudo bem. Não, ele não vai deixar. Ele quer que eu salve antes, calma. Só salvar aqui. Só ver se eu consigo editar a posição dela. Aí ele não vai deixar, não. Ah. Então eu tenho que excluir ela. Nós vamos perder aqueles parâmetros lá, mas a gente faz de novo. Vou inserir outra lead aqui, ó. Tudo bem. Aonde? Aqui, ó. Na saída, né, ó. Nessa região. A gente colocou uma de 1 milímetro, né? Que a gente tinha colocado outra vez. Tanto faz, isso aqui não influencia em nada. Ok? Então temos as duas leads aí. Vamos colocar aqui na isometria. Vamos voltar lá no nosso simulação. Aqui ele vai dar alguns erros. Espero que ele interprete como lead 2, tá? Vou mandar calcular aqui. Ele vai dar um erro. Eu não configurei ela. Pronto, ó. Eu tenho que vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que a pressão máxima aqui já deu problema? Eu vou vir aqui na lead, ó. Eu só tenho velocidade e pressão, ó. Tudo aqui nessa, ó. Vou criar outra aqui. Inserir condicionante. Venho nessa, botão direito, selecionar outra. Face interna. Pressão atmosférica. Ok. Espero que ele tenha interpretado. Vamos ver o que ele vai interpretar. Salvei aqui. Executar. Run. Não associados, filters. Ok. Vou excluir esse aqui. Pessoal, aqui na verdade, eu vou ter que deletar a maioria deles. Principalmente esses dois aqui, ó. Excluir. A gente mudou, nossa coisa é outra análise, né? Não adianta eu aproveitar. Eu tenho aqui, ó, pressão máxima na 1. Não é isso que eu quero. Vou deletar esse aqui também. Pressão máxima na 1, vou colocar só um outro. Aqui na 2, ó. Só um instante. Inserir superfície aqui. Nessa aqui, ó, selecionar outra. A interna. Máxima pressão. Quero ver só perda de carga aí e velocidade, né? Ok. Nesse aqui, deixa eu ver se dá para editar. Não, vamos excluir, vamos inserir ele também. Pegou só a pressão. Editar definição. Ele tá só como esse. É mais fácil excluir ele. Vamos inserir aqui, só um instantinho. Botão direito, selecionar outra. A interna. Pressão e velocidade. Ok. Então, pressão 2 é lá, pressão 1 é aqui. Tranquilo. Vamos inserir nossas equações. Então, ver a pressão. Vai ser a pressão 1 menos a pressão 2. Vai ser a nossa perda de carga, né? Ó, perda de carga. Carga não, né? Carga. Ok. E aqui a velocidade. Ele já vai dar até aqui velocidade para a gente, quando a gente selecionar aqui, ó. Vai ser a velocidade 1 menos velocidade 2. Opa, eu peguei estatística aqui, né? Não é esse, foi mal. Velocidade 2 menos velocidade 1. Ó, velocidade, ele já achou aqui, né? Velocidade. Ele sabe que é estatística de velocidade. Pronto.
Colocamos aqui as configurações. Eu acho que eu tenho que tirar uma dessas, mas deixa, vamos ver. Analisar. Esse aqui, ó. Deletar ele. Analisar. Você vê que ele é um pouco mais complexo, né? Vai demorar um pouquinho mais a nossa análise, está calculando, porque são muito mais pontos, muito mais variações dentro desse projeto. Deixa ele calcular aí. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? E aí, professor, a gente pode colocar uma bomba também? A bomba é a entrada. Você configura a entrada da tubulação como se fosse a saída da bomba. Ah, sim. Qual que é a pressão que sua bomba dá? Você coloca lá. Qual é a vazão que sua bomba dá? Você coloca lá. Entendeu? Entendi. Professor, o senhor pode só repetir o inicial para iniciar a simulação? Posso sim. Só ver esse resultado aí, que se eu parar agora vai dar pau aqui. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Mas vai ficar gravado também, tá? Para vocês. Eu repito aqui, mas o vídeo fica para vocês aí depois. Fique tranquilo. Beleza. Então, ficou um pouquinho mais complexo, né? Essa nossa tubulação aí. Você está calculando aí ainda. Lembrando que essa é a nossa análise interna, tá? Nós estamos fazendo uma análise interna à tubulação. Teve uma outra coisa. Ah, não, ele está fazendo agora. Que é gerando a região de simulação novamente. Tranquilo. E do trabalho do puxador, pessoal? Encontraram muita dificuldade aí? A Lunardi eu encontrei, para mim estava quase pronta. Eu disse, agora consegui, achei a massa, beleza, reduzi, 3,980 kg, agora vou simular, pronto. Cara, não consegui simular não, meu velho. Rapaz, eu fiquei tentando até com a madrugada de segunda, cara. Entendi. É interessante isso, porque são condicionantes que a gente colocou ali que a gente vê, né, que você trabalha na eminência. Com o tempo vocês vão aprender que às vezes a gente acha que diminuindo o tubo vai diminuir o peso, mas na verdade quando você diminui o tubo, você aumenta o esforço entre eles. O segredo ali é você trabalhar um perfil maior com a espessura menor. Isso. Aí ele vai aumentando a resistência e diminuindo a massa. É bem interessante. Você aumenta a seção dando altura para... Isso. Com certeza, né? É perpendicular lá a direção da força, né? Exatamente. Alinhado, né, na verdade. Pessoal, terminou o cálculo aqui. Mas esses trabalhos, pessoal, que a gente colocou nem esse do puxador, não é para ser um trabalho, o cara colocou um trabalho lá, a pessoa colocou um trabalho lá para lascar todo mundo. Não é. É para vocês pensarem, entendeu? Vocês verem que pode não parecer simples, mas são fatores, são pontos que você vai chegando lá e até chegar ao seu objetivo. Vamos ver aqui o nosso fluxo, como ele vai se comportar aí dentro dessa nossa tubulação. Então, nossa trajetória, ela sai daqui, né, ó. Selecionar outra, interno. Vamos colocar aqui os 50 pontos de novo. 0,1. Ok. Vou colocar até de lado aqui. Calma, não se assustem com o resultado inicial. Nós vamos configurar. Nós estamos vendo aqui pressão, vamos ver velocidade. Então vamos animar ele aqui, ó, para a gente ver como ele se comporta aí dentro. Olha o nosso fluido saindo. Ele está um pouco mais rápido, porque a simulação ainda é de 10 segundos, tá? Aí como a trajetória é maior, ele faz mais rápido. Mas olha aí que legal, tem um turbilhonamento bem aqui, ó, nesses cantos. O fluido chega, vai e vem, ó. Olha aqui, ó, essa região. Ele vai chegar de novo aí para vocês, ó. Olha aí, aqui. Bem legal. Vamos fazer só a nossa análise de equação aqui. Vou dar um stop aqui. Só para a gente ter uma noção, inserir
Selecionar todos, apresentar. Ah, não consegui selecionar todos aqui, foi mal. Show. Perda de carga, ó. 43,9 pascais, 43 mil pascais, né? Quase 5 kPa aí que nós perdemos nessa nossa pequena tubulação aí. A velocidade não aumenta tanto, viu, pessoal? Ó, de 3,5 ela foi para 3,69, ó. Então, a velocidade teve uma pequena alteração, não é tanto, mas veja aí como a gente vai inserindo elementos, a gente vai tendo perda de carga aí no nosso sistema, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, só para salvar esse vídeo para vocês terem aí. Vou colocar esse aqui. Deixa eu só finalizar esse. Animação. Não, animação. Vamos colocar um zoom maior aqui que a gente consegue. Vai ficar um pouquinho maior nosso vídeo, mas vai dar certo. Esse gráfico a gente consegue colocar aqui dentro, ó, vai ficar legal. Acho que não cortou todo mundo, não. Diminuir só aqui. Pode deixar que não, mas esse pequeno cortezinho que a gente faz já faz uma alteração aí no tamanho do arquivo. Vamos chamar ele como tubo aleatório. Né? Ok. O aleatório gravar aí. Eu mando já para vocês esse arquivo para a gente ver como ficou. Tá salvando aí, faltam 2 segundos tecnicamente. Espero que não fique um arquivo muito grande. Legal. Posso finalizar aqui. Dá o zoom dele aqui. Esse aqui a gente reposiciona. Aqui para a posição dele. Vou ver aqui se deu certo. E aí o que eu acho interessante... Aqui ficou o vídeo, ó. Tubo aleatório. A gente vai ver o comportamento dele aí dentro da tubulação. Ficou muito grande? Não. 2 mega, não, tranquilo. Mandando aí no WhatsApp, ó. Mandando aqui no grupo também. Legal. 2 coisas então, pessoal. Antes da gente encerrar, eu vou só mostrar a parte inicial, mas eu queria que vocês vissem justamente essa análise aqui. Então, ó, esse é o primeiro. Não. Esse foi o segundo, né, que nós fizemos. Esse, na verdade, foi o primeiro. Vou abrir com outro editorzinho de vídeo aqui. Só um minuto. E esse foi o terceiro. Instalei um negócio de vídeo só para poder fazer essa aula hoje aqui. Então, vamos entender aí o que a gente fez aqui. Só um minuto. Primeiro. Segundo. Não é isso. Terceiro. Então, vou tentar dar o pause aqui no final. Primeira análise. Segunda análise. Terceira análise. Então, o que é interessante a gente ver é justamente isso. Eu não tenho como dar o play aqui nos 3 vídeos, tá? Mas justamente a gente vê isso, ó. Como a gente consegue simular, prever, né, testar virtualmente, nessa nossa 1 hora e pouco de aula aqui, diversas possibilidades de otimizar o nosso projeto. Logicamente, a gente tem consciência de inicial que isso aqui não tem uma melhora, a gente já sabe isso devido às diversas disciplinas que a gente teve aí ao longo do nosso curso, né? Mas, se você observar, isso pode ser aplicado em diversas coisas, em esforços, né? Lá, escoamento, assim por diante. E aí você vê lá
a possibilidade que você, como dentro do software, você pode fazer a simulação. Vamos ver se eu consigo dar o play nos 3 aqui, ó. Cada um vai ter um comportamento, logicamente, né, ó. Mas aí você vê como eles se comportam em função do sistema. Legal? Pessoal, teve só um questionamento aí em questão da gente refazer aqui a simulação. A gente faz de novo aqui só para ver a parte inicial. Fora isso, algum questionamento, alguma dúvida? Salvar aqui, fechar. Cálculo de CX, professor. Oi? Cálculo de CX lá, que é aquele coeficiente de arrasto. Vamos olhar aqui, não sei. Tem que caçar aqui. Só fechar esse aqui. Só salvando as coisas aqui. Vamos lá, novo. Vou fazer uma peça diferente aqui. Vou fazer um bocal. Recursos aqui na esboço. Colocar na isometria. Frontal aqui não. Frontal não. Descartar. Só um instante. Esboço. Vamos colocar nesse aqui, ó. Direito vai ser melhor. Nosso tubo aqui ele vai começar com 100. Legal. Recursos extrudado. Vou colocar na outra direção. Vou colocar ele aqui com 200. E vou colocar um recurso fino para ele ter uma angulação aqui, ó. Ah, não, aqui já vai gerar um tubo. Eu não quero tubo, eu quero outra coisa. Inclinação. Mas não para fora, para dentro. Ele já está aí. Vamos afinar ele ali. 10 graus. Não sei quanto vai dar lá, tá? Vamos colocar aqui uma tubulação, já fazendo como se fosse um tubo. Vou colocar aí 2 milímetros. Ele está para dentro ou para fora? Para fora. Ok. Você nunca consegue trabalhar os dois recursos, só um instante. Comprimento dele, 200. Não quero recurso fino, então. Duas direções, não. Só um instante. A gente tenta agilizar às vezes e piora. Acessar o extrudado, 200, para o outro lado, inclinação, 10 graus a gente colocou, né? Ok, não sei quanto dá, vou vir aqui na frente, vou só prolongar ele aqui, não sei nem quanto dá essa dimensão aqui. Esse é o socorro radial, só para saber aqui. 29,47. Ficar quebrado, né? Recursos, acessar extrudado. Vou colocar 50 aqui. Pronto. Vamos colocar aqui, transformar numa casca. Espessura aí de 1 milímetro, eu vou colocar para fora. Eu vou deixar aberto esses dois orifícios. Então ficou aí nosso bocal, né? Ó, funil aí. Beleza? Pronto, parte de simulação. Deixa eu só salvar ele aqui. Um bocal aqui. Vamos lá. Então aqui a gente ativou, né? Ó, o Flow Simulation já está ativado. Suplementos, Flow Simulation. Vamos criar as leads. As leads são as regiões de configuração. Então, no caso lá, se for uma bomba, Martônio, você vai colocar a configuração nessa lead da bomba. Primeiramente, eu estou criando só a superfície, tá? Ó. Vai ser uma aqui e outra aqui na saída. Não adianta deixar em aberto, ele não vai interpretar que é a saída, tá? E vou com a espessura aqui, nem vou mexer, vou deixar ela mesmo. Vamos lá. Novo projeto. Próximo. Interno. Vamos trabalhar com ar. O ar, adicionar, próximo, temperaturas ambientes, finaliza. Escolhemos só o fluido.
Então, ele fez nosso ambiente aqui de simulação, ó, tá? Vamos colocar aqui as fontes de saída. Eu vou deixar aqui esse, só para a gente ver. Então, botão direito aqui, né, ó, inserir condicionantes. Nessa nossa aqui, botão direito, selecionar outra. A interna ali, ó, tá? Vamos colocar aqui uma pressão ou uma velocidade. Velocidade de novo, né? Ou uma massa. Volume, velocidade. Vamos colocar aqui 30 metros por segundo do ar. Em quilômetros por hora vai dar 90 km por hora, mais ou menos, né? 90 e poucos. Ok. Já tem a direção X. É a X. Ó, tá lá. Ok. Não estamos vendo nada, por quê? Porque ele está maciço, né? Vou vir aqui, ó, na simulação, transparência, vou colocar aí 85 que a gente tinha colocado, tá ali, ó. Vou dar um hide show, né, só nesse quadradinho aqui, pra gente não precisar ver ele, tá? E aqui vai ser nossa saída. Então, vou vir aqui de novo, ó, nas condições, inserir outra. Venho aqui, ó, na minha saída, botão direito interno, né, ó, selecionar outra, interno. Pressão atmosférica. Ok. Então, ali ele não vai criar resistência, né? Feito isso, a gente já pode simular. Ok. Então, ele vai calcular aí como vai se comportar o nosso fluido aí dentro. Está calculando. Oi. Eu posso calcular meio que simular um pulverizador nele, tipo uma saída, uma entrada de ar, um recipiente com combustível, qualquer tipo de líquido, e uma saída só. Eu acho que ele só faz um fluido, porque a gente só condiciona um fluido no início, né? Teria que pesquisar, ó, não sei te dizer. Tranquilo. Não sei te dizer. Porque a gente seleciona lá no início apenas um fluido. Eu não sei se eu tenho como colocar dois, entendeu? Ele deu um erro ali. Nem que fosse só simulação, como se fosse o mesmo fluido. Mas a gente não vai conseguir ver a mistura, né? Mas você pode colocar duas fontes, entendeu? Duas saídas, eles se encontrando, dá certo. Isso eu já fiz. Mas seria o mesmo fluido, entendeu? Entendi. Ele deu um erro aqui, vamos ver o que dá. Resultados, a parte de fluxo, né, que a gente estava mais analisando. Não vou perda de carga nem nada não, só esse aqui mesmo. Nessa, botão direito, selecionar outra. Face interna. Aqui nós vamos colocar só 10 pontos, depois a gente edita, só para vocês verem a diferença, 0,1. Ok. Então aqui ele fez uma simulaçãozinha só com 10 pontos, ó. Isso aqui é pressão. Achei que a pressão ia subir aqui. Vamos editar aqui só para os pontos. Em vez de 10 pontos, vamos colocar 100 aqui. Pronto, olha aí. Ficou meio louco aí, mas vamos dar. Vamos ver velocidade. Ok. Vou colocar de lado aqui, ó. Play. Então ele vem a velocidade laminar, né, ó. Aí vai afunilando, vai aumentando a velocidade, ó. Conforme ele aumenta, ele no bocal ele tem velocidade maior. Vamos ver pressão. Tecnicamente aqui ele coloca uma pressão menor, né, do que essa. E é uma quedazinha considerável. Ó, desse ponto aqui para este. Tá? Mas deu para entender aí? Acho que foi o Ricardo, né, que perguntou o sentido, o início da simulação, como seria? Foi sim, professor. Foi. Tranquilo? Tranquilo? Vai ficar salvo, vou disponibilizar o vídeo para vocês, só seguindo passo a passo aí, entendeu? Legal? Beleza. Tranquilo. Pessoal, vocês perguntaram algumas simulações, mistura de fluxo, né? Assim por diante. Entendam que a simulação aqui, ela está limitada à criatividade do engenheiro.
eu já usei a simulação de movimento para testar um misturador. Como que eu fiz isso? Eu desenhei meu recipiente lá, tinha a pá dentro, a pá girava, e aí eu desenhei 20 esferas de uma cor, 20 de outra, coloquei lá dentro, fiz restrição de contato e mandei o motor girar. A gravidade atuava. Ali, ele não ia me dar um relatório se mistura ou não mistura, mas eu, visualmente, pela forma que as esferas andavam, eu via que ele pegava o material de baixo, jogava para cima e de fora para dentro. Então, tecnicamente, misturava, tá? Mas eu fiz bola amarela e bola vermelha. Aí, conforme ele andava, você ia vendo as bolinhas se mexendo. Tinha uma hora que a região de fora era vermelha, depois ficava amarela, vermelha. É válida essa simulação? Depende do ponto de vista, depende de como você analisar, entendeu? Mas na época lá eu me senti mais seguro, sabendo que as pás que a gente tinha feito para o misturador jogavam realmente a mistura para cima e para dentro, que é o que a gente queria, entendeu? Então é a criatividade. Às vezes a gente pode falar assim, não dá, mas pode ser que dê. Pode ser um cliquezinho lá, um pontinho que a gente coloca e dá para você colocar N fluidos distintos e ver a mistura deles, entendeu? Então, eu acho que as limitações estão na gente, a gente que é atrás de buscar mais informações, mais possibilidades, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre hoje? Não, tá tranquilo. Por enquanto, ficou mais... Deu para perceber um pouco melhor. É. Agora sim, são mais passos, né? Você tem que... Então, eu vou deixar com vocês. O vídeo eu vou disponibilizar para vocês logo, hoje, mais noite eu coloco ele, carrego lá no YouTube. Mas, pessoal, é igual o jogo. Digamos que isso aqui é uma outra fase. Nós estamos na fase 3, né? Para a gente passar de fase, a gente tem que jogar, entendeu? Tem que testar e uma hora você passa e vai para outra fase. Tranquilo? Aí amanhã e quarta, pessoal, vai ser a mesma aula, né, para a turma de terça e de quarta. Amanhã a gente vai trabalhar a simulação externa, como se fosse o túnel de vento. Tranquilo? Beleza. Pessoal, obrigado pela atenção. Começar a próxima aula aí. No mais, qualquer dúvida, estamos à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Ok? Boa noite. Até amanhã para uns e até quarta para outros. Ok? Valeu, professor. Até amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Até mais. Um abraço.